Cotia, que deixou a auditoria da FETS em janeiro, mas continua com a gente está aí de novo para fazer uma fala sobre a FETS com a gente aí. Tem nada assim? Vai lá, meu companheiro Cotia. Primeiro tem que falar um pouco da Petrobras, senão não adianta, tem que estar vinculado a Petrobras e Petros, né? A primeira coisa é a gente entender um pouco a conjuntura, né? A gente vive um processo de crise que começa lá atrás, aquela crise do subprime americano, né? Que é a terceira vez que acontece isso lá, mas essa crise dessa vez tem um caráter diferente porque ela se espalha pelo mundo, porque havia dinheiro, muito capital, naquela brincadeira que os americanos fizeram lá com os imóveis, havia muito dinheiro de fora dos Estados Unidos, capital estrangeiro investido lá, o que é pior, diferente do passado, das outras duas grandes crises americanas parecidas, dessa vez os estrangeiros botaram dinheiro, mas esse dinheiro estava securitizado, ou seja, compraram títulos de investimento lá, mas fizeram seguro daquilo envolvendo os bancos. Quando o negócio lá quebrou, a coisa se espalhou pelo mundo inteiro, pelos bancos, pelos fundos de investimento e também pelas seguradoras. Por isso que aquela história da AIG, que é aquela grande seguradora mundial, quebrou junto. E aí o governo americano teve que botar dinheiro estatizado. De qualquer jeito, essa foi a grande causa da crise que se espalhou pelo mundo todo. Se espalhou pelo mundo todo e colocou os países, principalmente os países do primeiro mundo, em recessão, né? E essa recessão acabou, mais tarde, afetando também a China, que era o grande motor da economia, né? Por que eu estou falando isso? Porque muito pouca coisa que acontece no Brasil efetivamente afeta a economia. A economia brasileira, dos emergentes de modo geral, é muito mais afetada pelos eventos externos do que pelos eventos internos. Mas por que eu estou falando isso? Sabe que vocês conhecem, está no jornal todo dia, está na televisão, mas o resultado dessa crise foi que, por conta das recessões nos países de primeiro mundo, caiu estupidamente o consumo de petróleo, de derivados, né? Esse foi o primeiro sintoma que aí começa a chegar no Brasil, né? A questão do consumo de derivados, junto com a queda do consumo de derivados, tem a questão do gás de xisto nos Estados Unidos, o tal do fracking, né? Eles começam a produzir disparadamente lá gás do xisto, aquele negócio que o sujeito vai, faz um buraco na terra, e sim, é isso, faz um buraco na terra, explode, mete pressão e sai gás. Isso é derivado do petróleo. Isso também afetou fortemente o mercado de petróleo. São todas empresas pequenas, americanas, né? E aí, aliado a um excedente já de oferta, por conta da recessão, tem esse fenômeno que acontece basicamente nos Estados Unidos, um pouco no Canadá, de produção de derivados a partir do xisto, uma quantidade enorme, né? Inclusive com graves e sérios danos ao meio ambiente, né? Você vê algumas fazendas americanas onde está produzido, o sujeito abre a torneira, sai água e a água pega fogo, né? Então, um negócio muito sério, uma briga danada. Aliado a isso, a questão geopolítica, né? O aumento da influência da Rússia no Oriente Médio, aquela questão da Ucrânia, esse processo todo, a presença russa no Oriente Médio, começa uma disputa muito grande por conta de espaço geopolítico, né? Na lógica dessa disputa, para derrubar, de um lado, a questão russa que é um grande exportador de gás e petróleo, por outro lado, para combater essas empresas americanas, as grandes empresas de petróleo, a OPEP, o que faz? Mantém, apesar da crise, a oferta de petróleo alta, né? Fazendo com que o preço que estava em 2009, 2010 a $130, o negócio despenca, chega até 27, 28. Né? Nessa conjuntura, o preço do petróleo deu um cavalo de pau na indústria do petróleo, na realidade, né? A crise mais esses efeitos. E a posição, o que aconteceu no passado? Sobrava petróleo, a OPEP produzia menos e mantinha o preço. Essa vinha sendo a lógica. Dessa vez não, como tem questões políticas envolvidas, mantiveram a produção
o preço caiu de 130, chegou a 140, chegou a 28, 27. Aí foi um cavalo de pau na indústria do petróleo. Todo mundo recuou, produzir petróleo deixou de ser um bom negócio naquele momento, né? Vocês vejam como é que é gozada essa indústria. Até esse espaço da crise, que ele pode situar no Brasil, nos outros países, 2011 mais ou menos, né? A gente estava tendo prejuízo porque refinar petróleo era um mau negócio. Todo mundo escutou isso. A Manguinhos fechou, Rio Grande estava com problema, porque refinar petróleo não valia a pena, porque o petróleo estava muito caro e o derivado aqui dentro estava mais barato. Então, refinar petróleo não valia a pena. Produzir petróleo era o que valia a pena. E aí a Petrobras fez todo o esforço no sentido de aumentar a produção de petróleo. A história do pré-sal, a compra das sondas, tudo isso aí. Então, um movimento naquele momento, que vinha já de longe, de produzir petróleo era coisa que refinar já não valia a pena. Aquela história da gente vender gasolina abaixo do preço, diesel abaixo do preço, essa história toda. E estava nessa linha. Vocês entenderam o que aconteceu com a Petrobras. Falando isso para chegar na Petrobras. Depois a gente chega na PES. Então vinha na linha. Até então o mercado dizia o seguinte: vamos produzir petróleo. O esforço do pré-sal foi isso. Vamos produzir petróleo. Porque produzir petróleo tem uma demanda aquecida, vamos vender. Produzir derivados não está valendo a pena. Então, o grande esforço da Petrobras no sentido de aumentar a produção, investir na produção de petróleo no mar, Bacia de Santos e na questão do pré-sal. De repente, veio esse processo que eu falei para vocês e essa indústria toma um cavalo de pau. O preço cai de 140 para 28, 27, né? E aí deixou, olha que doideira, deixa de ser interessante produzir petróleo, com todo o investimento que vinha sendo feito, e passa a ser importante produzir os derivados necessários naquele momento. Então foi um cavalo de pau total nessa indústria. Isso pegou as grandes petroleiras todas. O prejuízo acumulado de todas as grandes, incluindo a Petrobras, é mais de $1 trilhão. O pessoal fala que a Petrobras, mas todas elas foram pegas no contrapé, tiveram que redirecionar seus planos estratégicos e tirar o pé na produção de petróleo, porque naquele momento havia um excedente de petróleo frente a uma recessão, a OPEP não segurou a produção, o preço despencou. Foi exatamente o que aconteceu, pegou a Petrobras no contrapé. Ela tinha se dimensionado toda para produzir derivados, um esforço enorme no pré-sal, na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, de Santos, de antecipar a produção de imposto, de repente o troço dá um cavalo de pau mesmo. E aí começa essa crise que a gente está vivendo hoje na Petrobras. E a diferença é que as estrangeiras, as irmãs, as majors que a gente fala, as maiores, elas têm dívida em dólar e receita em dólar. Ou seja, elas produzem fora do Brasil. O petróleo, a dívida para produzir petróleo, o custo para produzir petróleo é em dólar, mas vendem fora do Brasil. Vendem também em dólar, mais ou menos casado. Mesmo assim tiveram prejuízo monstruoso. Nosso caso é mais complicado, porque a gente tinha que contrair dívida em dólares, compra de equipamentos, essa coisa toda, e estava produzindo basicamente e vendendo em reais. O que fez isso? A dívida em dólares da Petrobras aumenta estupidamente, né? Porque aliada a essa dívida que ela tinha em dólar, o real se desvaloriza 50% em relação ao dólar. De 2 ele chegou a R$ 4, né? Um dólar. Então a dívida que já era grande em dólar dobrou, né? Essa é mais ou menos o desenho do que aconteceu com a Petrobras. Aliado a isso, essa é a grande crise externa que determina a economia. Estou aqui querendo dar de economista não, mas são dados do balanço da Petrobras, para a gente entender o que aconteceu na Petrobras. Porque essa questão de malhar a Petrobras todo dia, parece que só aconteceu com a Petrobras. Não é verdade. Aconteceu com todas as petroleiras. Se você vê o balanço da Exxon, da Shell, da Chevron, é igualzinho o balanço da Petrobras, o mesmo problema. A diferença é que a receita deles era em dólar e a dívida em dólar. Então, por que o dólar disparou? Não, a gente chega lá. Não é meu papel não, mas eu tento dar umas pinceladas, a gente chega lá. Então, o que acontece? Aliado a esse processo, que é da economia mundial, outro dia estavam os economistas falando, olha, apesar da Lava Jato, essa história toda,
O que efetivamente afeta a economia brasileira é a economia mundial. Hoje, qualquer movimento grande que a China faça, bagunça toda a economia brasileira. E a China está num processo de aceleração. Muito bem. Paralelo a esse movimento da economia mundial, que já afetava o Brasil, surge a história da Lava Jato. Uma crise política, de disputa de poder, essencialmente uma crise política de disputa de poder, que usa como gancho central a Petrobras. Vocês vão perguntar, aqueles nomes citados receberam propina? Claro que receberam. Pelo menos 3 deles comprovadamente receberam propina. Ou 4, ou 5. Mas isso tudo aconteceu fora da empresa. As empreiteiras formam um cartel, vêm disputar as concorrências com carta marcada, pagando propina para esse pessoal. Que 10 pessoas no máximo da Petrobras, fora da companhia. Quer dizer, a companhia não tinha nada a ver com isso. Esses caras que eram diretores da companhia, gerentes da companhia, se envolvem nesse processo, né, de receber propina e superfaturar contratos. Né? Aproveitando esse episódio, já havia uma corrente, como sempre houve, uma corrente enorme que defende a abertura universal, a privatização da Petrobras, aproveita esse momento da Petrobras e, a partir daí, como a bandeira dos governos Lula e Dilma era a Petrobras, aproveita esse momento e estabelece uma tremenda crise política. E essa crise política, sim, aí o rapaz perguntou do dólar, essa crise política trava uma série de grandes empresas brasileiras e para a economia. Não há obra nenhuma com o governo, portanto, nada de infraestrutura elas podem fazer, né? Trava esse processo, começa o processo, a construção civil é intensiva em mão de obra, né? Começa um processo, trava o setor petróleo, todas elas eram grandes prestadores de serviço petróleo, travam o setor petróleo, travam a construção civil e travam uma série de outros setores. E aí a economia brasileira começa a criar uma crise econômica própria, em função da Lava Jato. E a Lava Jato, para mim, embora ela tenha pego uma série de pessoas que comprovadamente eram trambiqueiras, roubadas e tal, a Lava Jato virou um instrumento político de disputa de poder. E se transforma nisso e começa aquela coisa do quanto pior, melhor. Aprofundar cada vez mais a crise política e aprofundar a crise econômica. Na medida que acontece esse travamento, a economia brasileira, além do problema externo, que é grande, muito grande, que é determinante, a economia brasileira começa a ter também um problema interno, de paralisação de tudo. E aí é aquela coisa de retroalimentação, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Crise provocando crise, e a economia vive de expectativa, e aí você começa a ter uma crise econômica brasileira, alimentada basicamente pela disputa de poder, no qual a Lava Jato é um instrumento importante. É mais ou menos isso, em grossas pinceladas, sem a pretensão de fazer análise econômica aqui. Hoje, de ontem para hoje, já começa a se falar no nome do Pedro Parente para presidente da Petrobras. A gente até achou que havia lá um entendimento, a própria CVM alertou que mudança na Petrobras nesse momento seria muito ruim, Comissão de Valores Imobiliários. Hoje está nos jornais aí que está quase certo, que é o Pedro Parente, que foi ministro de vários ministérios do Fernando Henrique, que defende claramente uma posição privativista. A bandeira dele é privativista. Então, vem coisa por aí. Aí a gente vê como é que isso nos afeta. Evidentemente que a Petrobras é a nossa maior patrocinadora. Nós, eu e vocês aqui, a maioria de vocês, acho que tem alguém PP2 aqui só? Não, nós todos, exceção dos novos, nós todos somos Petrosum. Né? E tanto Petrosum quanto Petros2 são 2 planos de previdência que dependem fundamentalmente da patrocinadora, porque a contribuição é paritária. Para cada um nosso, entra um da patrocinadora. O PP2 é um plano novo, um modelo diferente, um modelo extremamente mais seguro. Né? O nosso Petrosum não.
apesar de ser um bom plano, é um plano que tem um problema de origem. Qual seja, quando a gente entrava no PetroZum, aderi, fiz lá a proposta de adesão. Daqui a 30 anos de trabalho, ou 35 anos de trabalho, o plano dizia o seguinte: eu vou te dar tanto de salário, que é a história do benefício definido. Ou seja, você fazia um contrato que o cara ia te dizer quanto é que você ia receber dali a 35 anos. E você ia receber dali a 35 anos, basicamente, o seu último salário de trabalho, que é a média dos 12 meses, mais umas férias, dá 13, divide por 12, aplica 90% do salário que você vai receber. Então, é basicamente o último salário. Você imaginou o seguinte: eu entro hoje, tenho uma carreira na empresa, e o plano me garante, no momento da entrada, Rocha, você está entrando hoje, mas quando você for se aposentar daqui a 35 anos, o seu salário vai ser esse. O salário que você estiver ganhando na época. É um negócio extremamente difícil de fazer isso, né? Dizer quanto é que você... Garantir para você que dali a 35 anos vai te pagar o seu último salário. Que foi o que acontece com o PetroZum. Por isso é que ele chama benefício definido. Quando você entra, ele garante o seu benefício que vai ocorrer dali a 35 anos. E como é que ele vai fazer para fazer isso? Ele aposta que durante esses 35 anos, a economia vai permitir rendimento suficiente para ir valorizando o teu salário a ponto de garantir no momento da aposentadoria o seu último salário. Tá? Essa é a lógica do plano PetroZum, que a gente chama que é o plano Petro dentro da Petrobras. Esse plano hoje, que é o nosso plano, eu até escrevi aqui, não sei se está para todo mundo enxergar, nosso plano está na seguinte situação. Ele tem hoje 20.272 ativos ainda e tem 57.569 assistidos. Aqui assistido a gente fala porque tem aposentado e pensionista. Então é um plano que tem muito mais aposentados e pensionistas do que trabalhadores na ativa. Quer dizer o quê? Quer dizer que nesse plano aqui tem muito mais gente recebendo do que contribuindo. Tá? Isso é importante que vocês entendam. Ou seja, o plano paga muito mais todo mês que recebe. Isso é normal num plano maduro. Esse é um plano maduro. Né? É um plano que tem muito, desde 2001, 2002, não entra mais ninguém. Então é claro que ele vai ficar um plano maduro. Né? Os que já estão vão aposentando e vai sobrando um número cada vez menor de ativos. E nos planos, por que é importante entender isso? Nos planos maduros, você paga mensalmente muito mais que você arrecada. E como é que você faz para pagar isso que você paga? Você tem que ter liquidez, ou seja, você tem que ter um patrimônio que todo mês você possa vender uma parte para pagar esse monte de aposentados. Porque só o que entra daqui não dá. Isso é importante entender. Porque a gente vê os caras que ficam circulando no Facebook, nas redes, porque a Petrobras tem que comprar título público de longo prazo, porque dá mais, tu tem que fazer isso. Não é tão simples assim. Eu não posso comprar título público de longo prazo sabendo que todo mês eu vou ter que vender alguma coisa para pagar. É normal que seja assim. Tá? Então, muita coisa que rola por aí nas redes, né, é viagem, é o cara querendo fazer graça, não entende nada. Então, eu tenho que ter uma parte, sim, o que eu puder, eu ponho de ativos de longo prazo. Eu vou pagar benefício. Esse pessoal aqui não aposentou ainda. Esses 20 mil vão se aposentar. Provavelmente vão receber de 20 anos para mais. Para esse grupo aqui, eu posso ter títulos de longo prazo. Para esse aqui, eu tenho que estar escalonado. Muitos já todos estão recebendo agora, e muitos desses aqui, eu quero ver mais 20 anos. Muitos deles vão continuar 20 recebendo. Então, eu preciso ter, entre os meus ativos de longo prazo, que basicamente são títulos públicos, mas eu preciso também ter ativos que eu possa vender mensalmente para cobrir essa despesa, o que é absolutamente normal. Tá? Então, falando claramente, apesar de todas as notícias, ninguém se preocupe que ninguém vai ficar sem receber benefício. A Petro já está com esse fluxo de caixa absolutamente casado com o pagamento dos benefícios. Então, ninguém vai ficar sem receber benefício. Tá? Isso é uma coisa que é importante dizer de cara. Esse é o desenho do nosso plano. Já veja o plano Petro 2, que é o plano que foi criado a partir de 2001. Ele tem, hoje, 48.600 ativos, todo mundo contribuindo,
2.483 aposentados. Então, esse plano aqui, todo mês, entra absurdamente mais dinheiro do que sai para pagar esse pessoal aposentado. É o contrário, é um plano novo. Isso é normal. Eu só mostrei isso para vocês entenderem que a gente vê muita coisa na internet, a Petros isso deixou de comprar título público, deixou... Não é tão simples assim. Né? No caso, o nosso plano é um plano maduro. Estamos chegando lá no nosso plano. O que acontece? Novembro fechou com um déficit de 15 bilhões. O que é esse déficit? Parte desse déficit, parte considerável desse déficit, é por conta da conjuntura econômica. São ações, investimentos, por exemplo, a ação da Petrobras valia 27, agora vale 30, está valendo 7. Vai continuar valendo isso? Claro que não. Ação da Vale do Rio Doce, a mesma coisa. Então, tem uma série de ativos que hoje estão valendo muito menos que deveriam valer, que valem naturalmente. Mas que na hora que eu faço a conta do balanço, eu tenho que dar o valor que ele vale, que está cotado hoje. Eu comprei por 27. Hoje ela vale 8. Eu tenho que botar no balanço 8. E aí o que acontece? Se eu tinha 30 milhões, eu passo a ter menos de 10. De 27 para 8 é menos de 1/3. E aí a conta fecha no vermelho. Então, boa parcela desse déficit de 15 bilhões é por conta de uma conjuntura econômica de ativos que eu não preciso vender agora. Se eu fosse obrigado a vender agora, por exemplo, as ações da Petrobras, que a Petros tem, e as ações da Vale do Rio Doce que ela tem um prejuízo muito maior. Mas eu não preciso vendê-las agora, porque tem outros ativos que já estão naquela lista para ser vendido e pagar o benefício. Não tem problema, só que na hora que eu faço a conta do balanço, eu tenho que botar o preço real daquelas ações. E aí aparece um déficit. Nada mais é o quê? O que é o déficit? Está faltando dinheiro para pagar benefício? Não. O déficit é o seguinte, até morrer o último participante do plano Petros, daqui a 50 anos, pela conta de hoje, para garantir pagamento para esse último participante daqui a 50 anos, eu teria que ter 70 bilhões. Hoje, pela conta de hoje, eu só tenho 55, falta 15. Tá? Mas eu não vou pagar esse cara agora. Esse monte de gente que vai continuar vivo, eu não vou pagar agora. Eu posso pegar e esperar esse patrimônio aqui voltar aos valores normais da maior parte desse. Então, boa parte desse prejuízo a gente vai recuperar ao longo dos anos. A não ser que o Brasil afunde, o que não vai acontecer em hipótese alguma, né? E continue essa coisa que está. Você tem exemplo da Petrobras, mas também é exemplo de grandes empresas, de bancos, Votorantim, celulose, uma série de Klabin, uma série de grandes empresas que, no momento de recessão, estão com os preços comprimidos. Mas que, ao longo dos anos, a tendência é isso. Já, por exemplo, no mês de abril já houve uma recuperação significativa e a gente já bateu a meta atuarial. E aí, por consequência disso, como é que eu garanto o seu benefício? Foi feita uma conta que diz o seguinte: se todo mês eu conseguir rendimento de IPCA, que é o índice de inflação, mais 6, depois 5,75, se todo mês eu conseguir 5,75, IPCA mais 5,75, vou botar 6 para ficar uma conta redonda, que era a meta atuarial antiga. Se todo mês eu conseguir IPCA mais 6, IPCA vamos imaginar 10, todo mês eu tenho que conseguir 16. Se todo mês eu conseguir 16%, eu garanto que esse último cara vai receber. Só que na crise, ninguém conseguia isso. E a gente ficou no vermelho. Conseguir IPCA mais 6 na crise é praticamente impossível. Né? Então, a cada mês que eu deixo de conseguir IPCA, ou seja, falando para cada mês que eu deixo de conseguir 16% de rendimento, eu aumento o déficit. Então, janeiro desse ano agora, não consegui, aumentou um pouco o déficit. Fevereiro, mais um pouco. Março, mais um pouco. Então, todo ano, o déficit, se eu ficar paradinho, não fizer absolutamente nada, todo ano o déficit cresce por conta das ações que teriam que render 16, estão rendendo, por exemplo, 13 ou 12. Então, o déficit aumenta vegetativamente na crise. Né? Só que, à medida que a crise se equaciona, ele volta a andar como aconteceu agora no mês de abril.
no mês de abril já deu IPCA mais 17. A maioria, o conjunto dos investimentos passou 1% da meta atuarial. Espero que ele continue para recuperar. Então, em síntese, eu não tenho balanço final, porque de dezembro não foi divulgado ainda, mas em novembro, e é aí que eu quero chegar, em novembro fechou em 15 bilhões. Vai aumentar ainda, de novembro para dezembro. O número final vai dar maior. E a lei diz o seguinte: esse déficit tem que ser equacionado. Por sorte, a lei mudou. Reconhece que tem uma conjuntura econômica que está formando um déficit que é em parte artificial. Então, portanto, se em parte artificial existe a possibilidade de recuperar essa grana, só precisa equacionar uma parte dele. Por que eu estou falando isso? Porque esse déficit vai ter que ser equacionado. Como? Metade a patrocinadora paga, metade os participantes pagam. Não os 15, porque tem uma conta que desconta daí a volatilidade. Nós vamos ter que pagar, chutando, o número não está final. Vamos imaginar que fosse 12. A gente tem que pagar 6, a patrocinadora tem que pagar 6. Como é que a gente paga? Financiado no longo prazo, com aumento de contribuição. Tá? Muito bem. Então, a gente tem esse ano inteiro para equacionar isso e começa a cobrar em janeiro de 17. Esse é o cenário. Pode começar antes, pode começar depois. A Caixa Econômica já começou a cobrar, a FUNCEF da Caixa Econômica Federal já começou a cobrar em janeiro de 2016, porque o dele já tinha estourado antes. Né? Agora tem uma coisa importante desse déficit, que eu falei que parte dele vai voltar, que é conjuntural da economia. Agora tem uma outra parte dele que é estrutural do plano PEP. Por exemplo, vocês conhecem muito bem, os níveis. Os níveis era uma despesa que não estava prevista no plano. Foram 3 bilhões. Né? Embora vocês não tenham recebido, e deve estar para receber, né? Alguns, cabeça de juiz é um negócio maluco. Em Mauá, por exemplo, a gente conseguiu pagar o pessoal e travou nas pensionistas. E ninguém libera aquela porcaria. Já conferimos os cálculos, já tem acordo das duas partes, o juiz anterior já assinou o troço de acordo, trocou o juiz, a outra agora sentou em cima. Está difícil. Então, tem muitas receberam, mas algumas que ficaram, o companheiro morreu durante o processo e vice-versa, né? E que tinha diferença de cálculo, não conseguiu pagar ainda. Está lá travada, o Camilo, toda a Assembleia que vai, nem puxa a orelha dela. Né? Mas não tem jeito. Mas o déficit, isso, por exemplo, não tem nada a ver com a economia. Era uma despesa não prevista, que vai ter que ser coberta pelo plano. Uma outra que vocês não conhecem, vão me falar, que é mais complicada, é a história da família real. O que é a família real? A família real, e vai entrar nesse plano agora, é uma conta alta. Não está fechada ainda, mas é uma conta bem alta, mais alta que os níveis. É o seguinte, quando o plano foi desenhado, lá atrás, em 70, ele previu o seguinte: o Cutia vai casar com uma mulher que tem uma idade próxima da dele, por volta dos seus 20, 25 anos, vai ter 2 filhos, né? Quando ele aposentar, ele já vai ter lá seus 60 anos, 55 anos, a mulher dele pode ter uns 53, os filhos já estão maior de idade, e ele vai receber tanto do plano. Essa era a família ideal que foi desenhada lá atrás, que era verdadeira na década de 70. Ao longo dos anos, essa família real, essa família ideal, deixou de existir. Né? Vocês sabem muito bem disso, as famílias mudaram. Né? As relações foram desfeitas, foram refeitas, foram desfeitas, foram refeitas, de tal modo que não existe mais esse casal que tinha uma idade muito próxima e que os filhos, no momento da aposentadoria, tinham mais de 18 anos. Entraram vários outros fatores. Um deles eu não preciso citar para os homens que vocês conhecem muito bem. Né? Primeiro que a longevidade aumentou. Né? A infraestrutura e assistência à saúde aumentou. As pessoas estão vivendo mais tempo com mais saúde. Isso é importante, mais tempo com mais saúde. Portanto, com mais disposição, com mais vitalidade para construir novas famílias. Né? Então as pessoas estão reconstruindo relações e tendo nessas novas relações filhos de novo. Né? E nem sempre reconstruindo relações com idades parecidas. Então criou-se aquela conta que valia lá, já não vale mais. Né? Isso é por exemplo, é muito comum também, e nobre, por sinal,
a questão da adoção. Isso virou uma prática bastante incentivada nos petroleiros. Então é muito comum também, embora vocês não saibam, é muito comum o casal que já tem filhos de uma certa idade, entende que os filhos já estão criados, vai lá e adota. O que é muito legal, porque tem sido incentivado, são crianças que estão abandonadas. Né? A própria mulher, quando eu falo do homem, o pessoal fala, é o Viagra, é não sei o quê. É verdade. Mas a mulher também, à medida que melhorou a saúde dela, as técnicas de fertilização, tudo isso melhorou. Você tiver notícia semana passada de uma mulher que teve o primeiro filho com 70 anos. 70. Saíram em todos os jornais. Barriga de aluguel. O sonho dela era ser mãe. Fez barriga de aluguel, fez tudo e teve um filho com 70 anos. Isso tem acontecido também. Então aquela família que era primodeirinha lá atrás, já era. Hoje você tem muito mais mulheres e homens jovens na relação que vão receber benefícios por muito mais tempo do que está previsto. E crianças também. Né? Isso alterou a família ideal, porque a gente chama hoje de família real. E essa conta deu alta. Deu bastante alta, mais de 5 bilhões. Isso está entrando no déficit também agora. Então, esse déficit vai ter que ser equacionado. Parte dele, que é conjuntural, que são ações, ativos, essa parte recupera ao longo do tempo e volta para o plano. Provavelmente vai voltar para o bolso da gente também. Agora, essa parte que é estrutural, não, porque a família está lá, os maridos e as esposas mais jovens estão lá, os filhos estão lá, esse pessoal vai continuar existindo, isso não tem volta. Tá? Então, muito claramente, esse déficit tem duas causas. Uma causa conjuntural, que à medida que a economia começa a andar, retorna para a gente, retorna para o plano, retorna para o bolso da gente, na forma de devolução, de suspensão de contribuição. Né? Então, hoje a gente vai ter provavelmente, em 2017, começar a pagar uma contribuição extraordinária para cobrir o déficit, assim que se recupere, parte dela volta porque os ativos se recuperam. Agora, essa parte que é estrutural não volta. Agora, é importante isso. É importante, primeiro, porque é preciso ter garantia, e todos vocês aqui que são pés do ter garantia que quando estiver mais velho ainda do que eu já estou, é ali que eu vou precisar mais. Agora eu estou andando, estou falando, não estou com nenhum remédio entubado aqui, mas quando eu estiver assim, espero que não, que eu morra antes, mas é natural que à medida que você envelhece, a sua família envelhece, você e a esposa, é natural que você venha a ter mais doenças. Ou tenha uma saúde mais frágil. Não vou nem falar em doença, esquece doença. Ninguém aqui vai ficar doente. Mas que a gente tenha uma doença mais frágil, uma saúde mais frágil. Tem que ter mais cuidados. Tem que tomar determinados medicamentos para corrigir aquilo. É igual um carro muito velho. Troca o amortecedor, pneu, e a gente é assim também. Né? Então, é natural que com a idade a gente venha a ter um gasto maior com a saúde. Por isso que é fundamental que a gente equacione o plano para garantir que enquanto um de nós precisar receber o benefício, vai ter lá garantido o seu benefício. Ninguém fala para você o seguinte, é um plano de benefício definido e contribuição variável, que já variou uma vez em 91, quando nós aceitamos passar de 11,9 para 14,9. Tá? Então, esse é o desenho do nosso plano. Você vai receber 3 anos de atrasado. No caso de você, não, vai até o processo que é 2004, não é isso? Então, é uma diferença significativa. Mas era uma alternativa para aqueles que não tinham entrado no processo e iriam ficar de fora. Isso seria injusto. Né? Então, os sindicatos conseguiram, na negociação do acordo coletivo, estabeleceram para quem não tinha processo essa alternativa para o cara não ficar de fora. É claro que quem tem processo e quiser fazer, faz também. Que é a vida de cada um é a vida de cada um. O cara está apertado, o cara abre mão do processo e faz o acordo. Vai receber muito menos? Vai receber muito menos. É negócio? Não é negócio, é só para uma situação emergencial. Isso a gente tem falado muito claramente. Então essa é a situação dos níveis. Já foram pagos 22 mil processos. Você veja que é muita gente, né? Porque nem todos aqueles ali têm direito, né? Desses 57.569, muitos são posteriores a 2007, que receberam quando estavam nativos. Nós estamos em 2016, são 9 anos, né? Então, uma quantidade muito grande de aposentados já recebeu um nível. Né?
Tem processo na justiça, né, que nenhum de vocês aqui, mas a gente espera que saia logo. Primeira pergunta do companheiro Cotia, cara, a gente sabe que é negra a continuidade da situação que está colocada, mas eu queria saber da expectativa, porque nem sei se dá para falar sobre isso, uma pergunta meio cavernosa que está respondendo, né? Mas o que é a expectativa da gente como fundo de pensão do POES? Você falou parte dela, você deu para um pouco mais. O que a gente espera do fundo de pensão com esse governo assaltado, o assalto, o governo assaltado, o roubo que foi feito para colocar essa cúpula de bandidos que está no governo hoje, como é que fica o nosso fundo de pensão? Obrigado, pessoal. Obrigado. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci, eu vou responder essa aqui, eu falei. Tem uma coisa, a parte boa, que acho que ainda bem que não tem ninguém aqui, porque o pessoal que está aqui é privilegioso. Mas a parte boa é o seguinte, boa para quem está aposentado e ruim para quem está ativo. Desses 20.297 ativos aqui, né, que não se aposentaram ainda, há uma perspectiva concreta e real de mudança na regra da aposentadoria, tá? Por idade. Vai vir. E vai vir uma transição. Já não vai fazer a mudança para valer só daqui a 65 anos. Vai ser que nem FEL. Vale para quem está entrando no mercado e para quem já está, vai cumprir esse pedágio. Isso quer dizer o quê? Que desses 20 mil e poucos aqui, 2/3 não tem tempo de aposentadoria. 2/3 desse pessoal que está no Petros 1 vai ter que trabalhar, infelizmente, muito mais tempo para poder se aposentar. Portanto, desse 2/3 aproximadamente desse pessoal aqui, vai passar muito mais tempo contribuindo e muito menos tempo recebendo. Isso significa uma receita extra para o plano. Como aconteceu quando eles mudaram a história do tempo de contribuição. As pessoas pagaram em média um pedágio aí que variou entre 5 e 8 anos, que ainda estava meio longe. Você foi uma delas, né? Quer dizer, as pessoas tiveram que contribuir mais tempo do que estava previsto inicialmente, e a idade foi outra coisa também. Antes você dava o seu tempo de aposentadoria, você podia sair. Agora só com 55 anos. E aqui vai se repetir essa situação. Provavelmente, a conta por cima que foi feita é que 2/3 desse pessoal aqui não vai conseguir aposentar antes da mudança da Previdência. Portanto, vai trabalhar mais tempo do que estava previsto, contribuir mais e receber menos, gerar receita e diminuir o déficit. São coisas desse tipo que impactam o plano, ora negativamente e ora positivamente. A perspectiva do fundo de pensão é o seguinte: o plano Petros 2 é extremamente saudável, é um plano diferente na fase de ativa. A conta é individual, tudo que você conseguir é seu, só vira coletivo no momento da aposentadoria, quando a reserva está constituída. A possibilidade desse plano aqui ter problema é muito pequena. E veja o que acontece hoje, e vocês sabem disso. De 2003, só para mais uma explicação, de 2003 para cá, especificamente de 2005 para cá, que o setor de petróleo começou a bombar, os salários na Petrobras praticamente dobraram. Todo ano aumento real, aumento real, aumento real, aumento real. Né? Então o que acontece? Subiram muito os salários nos últimos anos de contribuição das pessoas, desse grupo que saiu no primeiro PIDV, nesse grupo que vai sair no segundo. E o plano não prevê isso, o plano prevê uma ascensão de tal maneira que ao longo dos anos você vai contribuindo, aquilo vai sendo capitalizado para no final garantir seu benefício. Se só no final, nos últimos 10 anos, seu salário que vem assim, por exemplo, que aquilo vem papel. Vamos lá. A longa isso aconteceu agora, que é outro fator que estabiliza o plano. A lógica é o seguinte: eu tenho uma curva, é assim. Aqui tempo, aqui contribuição. A curva que se prevê é o seguinte: eu tenho uma curva de salário que se prevê é assim, ó. Uma coisa assim. E a de contribuição, ela é assim, um pouquinho diferente. Ela faz isso. Para quê? Para no começo, vermelho é a contribuição.
e o preto é salário. Isso é interessante vocês entenderem, é fácil, não pensa que gráfico é difícil, porque não é isso não. É fácil de entender. No começo, quando o salário é menor, que é o começo do plano, você paga um pouquinho a mais. Por quê? Porque lá no começo, aqui é que nem poupança, né? Depois de 20 anos, o que você botou no começo rendeu um montão. O bolo começa a crescer, depois que começa a crescer, não para mais. Então o plano é pensado assim. No começo, você paga um pouquinho mais do que você devia sobre o salário, e no final, quando o seu salário está maior, você paga um pouquinho menos. A contribuição é equilibrada mais ou menos assim. De tal modo que, o que acontece? Essa parte aqui que você pagou a mais, é compensada por essa parte que você pagou a menos. Beleza. E não sacrifica ninguém. E é importante juntar dinheiro no começo, porque esse dinheiro vai sendo capitalizado. Essa é a lógica do plano. O salário cresce assim e a contribuição cresce assim. Foi pensado assim. Muito legal. Esse compensa esse gerou. O que aconteceu agora nos últimos anos? Essa curva deveria continuar aqui assim, ó. Ela fez isso. Só nos últimos anos. Então fica, claro que a contribuição cresceu, mas cresceu muito menos, né? Porque é só no final. Então a contribuição fez isso. Esse buraco aqui, ó, aumentou pra caramba. Porque os salários cresceram só nos últimos anos. E como o cara leva o último salário, o cara se aposentou por esse salário aqui. Pegou o último salário, os últimos 12. Pegou um salário muito maior do que deveria ter pego se a curva continuasse aqui. Isso é um outro fator estrutural do plano, que é o problema do plano de benefício definido. Como de 2005 para frente, o setor de petróleo bombou, para não perder gente, e o mercado bombou, a Petrobras teve que acompanhar. Então, todo mês, por exemplo, os níveis, o que foi? Era inflação de 4 e você ganhava 4 de nível. 4 de inflação e 4 de aumento real. O dobro da inflação. Isso foi 6, 4, 5 e 6. Daí para frente, RMNR. Então os salários dispararam no final. Se vocês pegarem o contra-cheque do companheiro que aposentou recentemente, no cargo equivalente àquele que nós tínhamos na época, e comparar, você fala, opa, é possível. Isso aconteceu. E isso desequilibra também o plano. Né? Então são vários fatores que vão acontecendo. Mas de qualquer jeito, tudo isso já está nessa conta do déficit. Equacionado esse déficit no longo prazo, está resolvido, ninguém tem que se preocupar, porque o modelo como um todo é extremamente seguro. É por isso que ele prevê. E a lei mudou. A lei antes era o seguinte: 3 anos de déficit, você equaciona e morreu. Só vai ter uma outra avaliação quando der 3 anos de déficit ou 3 anos de superávit. E mais de 10% do coisa. Agora mudou. Agora todo ano você faz essa conta. Quer dizer o quê? Esse ano deu um déficit alto. A partir de janeiro do ano que vem, a gente começa a pagar uma conta alta. Só que no final do ano, se fechar melhor, tem que fazer a conta de novo e devolver parte da contribuição, entendeu? Então a regra hoje é muito mais saudável. Assim que o plano começar a se recuperar, a gente começa a ter redução dessa contribuição e pode até ter superávit por conta daquela brincadeira que eu falei aqui. Do pessoal que ia se aposentar e vai poder se aposentar mais. Entendeu? Esse plano está sujeito a muitas variáveis, por isso que ele é extremamente complicado. Aí tem mais. Se não sair a cisão rapidamente, as pessoas estão entrando com o processo. Quem não repactuou, aí não vou entrar nessa discussão. É direito de cada um fazer isso ou fazer aquilo. Agora, as pessoas estão entrando com processos cobrando RMNR e plano de cargos. Se ganharem, é conta para o plano. Agora eu digo para vocês, nós aqui, os mais velhos, todos nós vivemos pelo menos 2 planos de cargos, né? O de 91, 92 e aquele lá de trás de 87. Nenhum aposentado recebeu. Porque plano de cargos e salários é para quem está na ativa. E as pessoas querem receber agora. E receber de quem? Do plano. Um benefício que não estava previsto. Toda vez que alguém conseguir receber do plano algo que não está previsto, vai sair do bolso da gente. Vamos lá. Essa discussão pode não terminar não. Uma coisa, eu falei aqui exatamente isso, e está na medida que você provisiona. Você diz o seguinte: o que é provisionar? Isso já está provisionado mesmo, foi lá atrás. Eu imagino que eu vou gastar 3 bilhões para pagar os níveis.
isso entra na conta do plano. Está lá, eu vou gastar 3 bilhões. Se o rendimento do plano desse suficiente para cobrir isso, era bem possível que desse, se a economia não tivesse bom para baixo, poderia cobrir esses 3 bilhões, tranquilamente. Não poderia cobrir a família real, de jeito nenhum, porque essa é mais. Não vai poder cobrir rendimento nenhum o plano de cargos e a RMNF, isso é 17% no mínimo. Então, todo evento diferente que acontecer, dificilmente a economia vai cobrir. Agora, ao longo dos anos, veja bem, ao longo dos anos, por exemplo, outra coisa, o plano, no começo, não previa aposentadoria especial. Previa que todos fossem se aposentar com 30 anos no mínimo de contribuição. E muita gente aposentou com 25, com 22, com 23, fazendo a conversão. E o plano conseguiu cobrir sem cobrar nada de ninguém. Não é isso? O plano econômico deu correção zero para o plano, congelou ativo, o plano conseguiu cobrir sem cobrar nada por ninguém. Nesse momento da economia ruim, não vai conseguir cobrir. É exatamente isso. Pode ser que no futuro, a economia volta a bombar, a gente consiga cobrir, por exemplo, parte da família real não ter que cobrar. Esse dinheiro volta, é isso que eu estou falando. Agora, imaginar, o plano se chama, eu falei aqui hoje, o plano se chama benefício definido e contribuição variável. Ou seja, toda vez que eu tiver que alterar a contribuição para mais ou para menos, em função daquele benefício que eu te garanto daqui a 35 anos, ele vai mudar. Por isso é que nós, apesar de não servir para mim, não servir para vocês, nós fizemos na época uma discussão enorme da repactuação e da necessidade de construir um plano diferente. Lembram disso? Por que surgiu o Petros 2? Porque a gente dizia o seguinte, é pena que todos não tenham participado. A gente dizia, eu me arrebentei, tomei muita porrada por aí para isso. A gente falava o seguinte, o plano Petros 1 é um bom plano, mas ele é de difícil previsão. Ele tem muitos componentes que ao longo do tempo podem introduzir um déficit. Isso sempre, todo mundo sempre soube. Nós já tivemos que aumentar a contribuição uma vez. Em 91 foi que ela passou para 14,9. Tem que explicar, por que você não paga 14? Porque o plano é o seguinte, ele é que nem tabela do imposto de renda. O salário até tal, paga 1,99, não é isso? Ponto qualquer coisa. De tal a tal, ele paga um pouco mais, e só na última faixa que ele paga 14,9. Quando você soma tudo, dá uma contribuição média de 9% para a maioria das pessoas. Tá? Só para quem ganha próximo do teto, dá uma contribuição mesmo para esse, para quem ganha lá no teto, que não é o nosso caso, dá uma contribuição média, a contribuição média máxima do plano é 11%. Ninguém paga 14,9%. A maior faixa é 14,9%. Os votos, ou seja, nós estamos delegando para esses caras nos representarem, porque a gente não aparece para votar. A média de eleição, o maior teto de eleição foi 27%. Quer dizer, como é que a gente quer cobrar? A gente tem que entender, tem que participar desse processo eleitoral. E olha, desde que começou essa eleição, esses 2 cargos são ocupados pelo Rio de Janeiro, por pessoas do Rio de Janeiro, nada contra, mas representa uma parcela da categoria só. Ou, eventualmente, por pessoas vinculadas a ele. E uma vaga é dos aposentados, uma vaga é dos ativos, e a terceira vaga é do mais eleito, aposentado ou ativo. E a gente não consegue. Toda vez que a gente disputa mano a mano, que digo a gente, é São Paulo, Paraná, Minas, os outros estados que tem um monte, a gente não consegue eleger um conselheiro. Que tem isso, quer dizer, então é um pouco mais complicado, né? É um pouco mais complicado. E eu falo Rio de Janeiro sem nenhum demérito, aqui sem nada, mas que o que acontece é que no Rio de Janeiro a empresa tem muito mais influência, muito mais na conjuntura desse, não que sejam conselheiros ruins, hein? Né? Mas os interesses são outros.
a Petrobras gerencial está lá, sendo muito claro. A Petrobras gerencial está lá. O cara não tem como, ele vai sair, entrou sem eleição, vai sair sem eleição, não vai disputar mais nada, né? Vamos ter que duplicar a vigilância, né? É um processo agora. Estou desanimado, a gente não. A gente fez 2 greves por ano, quanto tempo? Parou esse país uma vez 35 dias. Não tem que ir para a trincheira de novo, é resistência. Primeiro é o seguinte, cada um acredita no que quer, assiste o que quer, lê o que quer. É liberdade total. Né? Aí eu não vou entrar nem nessa discussão. Posso dar alguns exemplos. Gabriel, ex-presidente da Petrobras, já tentaram de tudo quanto é maneira incriminá-lo. Zero, não conseguiram nada, nada. Nenhum sindicalista do petróleo, que sai todo dia a ver, estão acusando agora o sindicalista, saiu na revista na época, a acusação agora é que eles foram muito legais, os sindicalistas que estavam na direção da empresa foram muito generosos para com os trabalhadores, concedendo aumentos acima da inflação. Se isso é corrupção, vamos encher desses corruptos lá.